Oi, tudo bem com você? Hoje eu quero falar para vocês 6 erros a não se fazer numa confissão. Eu vi que eu tenho alguns vídeos que são muito bem cotados sobre confissão no canal. Eu quero ajudar um pouco você a refletir um pouco mais e se preparar para uma boa confissão. Vem comigo. Olha, quando a gente fala de confissão, eu posso dizer para você que eu tenho 30 anos de padre. Já atendi muita confissão no Brasil, na Colômbia, na Inglaterra, aqui na França, e atendo muita confissão todos os dias. Agora estou indo para Lourdes, lá vou atender mais confissão ainda, então eu tenho já anos de casa, horas de tempo de voo em matéria de confissão. Meu brevet é grande nesse sentido. Agora eu quero contar para vocês algumas coisas a não se fazer numa confissão, tá bom? Então, a primeira coisa dela a não se fazer é ficar com vergonha. Não fique com vergonha. Todo mundo é humano. E a vergonha nasce da nossa vaidade, na verdade. Eu não aceito que eu possa errar. Eu não aceito que eu possa fazer bobagem. Eu não aceito que eu possa pecar. Então, cuidado, tá? Não fique com vergonha. O padre é pecador, você é pecador, eu sou pecador, o Papa é pecador, São Pedro era pecador, São Paulo era pecador, todos nós somos pecadores, mas a gente vai crescendo em santidade. A cada confissão, a confissão vai nos ajudando a nos curar e a crescer na nossa santidade, tá bom? Então não fique com vergonha. Santo Afonso de Ligório dizia que o trabalho do diabo é tirar toda a vergonha na hora de cometer o pecado e colocar toda a vergonha que a gente devia ter tido na hora de cometer o pecado na hora da confissão. Então, fique tranquilo. Você é pecador, você erra e você cai como todo mundo. E todo mundo precisa da graça de Deus e do perdão de Deus. Não fique com vergonha, ok? Segunda coisa, chegar na confissão e contar a vida de todo mundo. Tem gente que pensa que confissão é terapia, que é um momento de se divertir um pouco com o padre, de bater papo, de conversar. Então eu falo mal da vida dos outros, do meu marido, conto os pecados do meu filho, conto os pecados do meu colega, falo do padre da minha paróquia. Não, você não está lá para falar de ninguém, você está lá para falar de você. Então foque a confissão na sua vida, nos seus pecados. E só coloque alguém no meio da sua confissão se ela estiver diretamente ligada ao pecado que você está falando. Então não adianta confessar a vida de todo mundo. Não adianta fazer terapia. E não adianta ir lá para passar o tempo. O padre tem mais o que fazer, tá bom? Então vai lá, conta os seus pecados, pede perdão a Deus. Terceira coisa, confessar de novo os pecados que você já confessou. Por que você não deve fazer isso? Porque você está desconfiando da misericórdia de Deus. Deus não brinca de perdoar, Deus perdoa. Ah, eu já confessei esse pecado, então não confesse mais. Ah, mas vem uma vozinha na minha cabeça falando daquele pecado. Quando essa vozinha, que não vem de Deus, que vem do demônio, que te acusa, e o serviço do demônio é nos acusar de tudo que a gente já fez, do que a gente pode fazer e do que a gente nem fez, tá? Quando vem essa vozinha, então você diz, os meus pecados estão perdoados na misericórdia de Deus. É só isso. Repita isso 200, 1000 vezes se você precisar, até você se convencer que Deus já te perdoou. Ok? Então, não confesse de novo os mesmos pecados. Para economizar o tempo do padre e para não duvidar da misericórdia de Deus. Bom, não se arrepender. Tem gente que vai lá para se confessar e daqui meia hora está fazendo a mesma coisa, nem se esforça. É diferente de uma pessoa que é viciada no pecado, que ela cai de novo, mas que ela está se esforçando, hein? Ela está se ajudando, ela está rezando, ela está confessando e tal, e para melhorar esse pecado, para diminuir às vezes. Com a graça de Deus a pessoa vai melhorando, vai se santificando, vai se purificando, vai crescendo, tá? Mas é diferente de pessoas que vai lá e diz as coisas e daqui 15 minutos está fazendo de novo. Ela não se arrependeu. E confissão não é ato mágico. Magia é legal quando você está na ficção científica, né? Quando você está na ficção, na literatura, né? Numa leitura. Precisa se divertir, mas não na realidade. Confissão não é estalar de dedo. Confissão é você entrar numa dinâmica de metanoia, de conversão. Então, se você não se arrependeu, não adianta você ir lá se confessar.
3, 4, 5, 10, 15 vezes. É preciso você se arrepender primeiro, depois se confessar e depois trabalhar para não cair no pecado. E se cair, se confessar de novo, mas é preciso ter o esforço. Tá? A pessoa que não se arrepende, ela está simplesmente fazendo a confissão um ato mágico e sacrílego. Então cuidado, vá lá com desejo, com vontade e trabalhando a sua vida cristã. Porque confissão pela confissão, sem metanoia, sem arrependimento, sem conversão, não vale para nada. Hein? Esconder os pecados. Tem gente que fica com vergonha. Se eu falar esse pecado para o padre, o que ele vai pensar de mim? O padre não vai pensar nada de você. Não existe nada mais sujo no mundo do que a orelha de padre. Nem o esgoto da cidade de São Paulo, nem a marginal Tietê, lá o rio Tietêzão, é tão sujo quanto a orelha dos padres. A gente já escutou de tudo. Então, cuidado. Não esconda os seus pecados. Pior ainda, se o padre perguntar e você mentir. Diz, eu não fiz e fez. Não omita. Seja transparente. Não seja vaidoso. Você pecou, você tem capacidade de pecar e a gente tem capacidade de fazer muita besteira. Você imagina São Pedro, que traiu Jesus por nada, sem dinheiro nenhum, só por puro medo. Pedro se arrependeu, continuou apóstolo, mas acabou sendo empossado como o primeiro dos apóstolos. Então veja, não esconda os seus pecados. O curador dizia que se você quiser esconder bem o seu pecado, você vai lá e confessa. Depois da confissão, o pecado não existe mais, nem Deus acha. Então esse está bem escondido. Mas não esconda da confissão os seus pecados. Sexto, deixar de fazer penitência. O padre te dá uma penitência, tem gente que não cumpre. Precisa cumprir. A penitência, não é só um ato de pagar a graça de Deus, mas é um ato de agradecer a Deus. Então veja, cumpra a penitência. Reze o que você tem que rezar, faça o que você tem que fazer. Numa forma de dizer a Deus muito obrigado, numa forma de reparar a justiça social, numa forma de fazer o bem, de fazer a caridade. E aqui tem um bônus para você que é padre e está assistindo isso, tá? Dê a penitência, uma penitência pedagógica para a pessoa. Não dê só 2 Pai Nosso, 3 Ave Marias. Dê uma penitência que ela possa não só cumprir, mas que ela esteja relacionada com o pecado dela e ela possa reparar o pecado feito. A reparação é um ato de justiça. Então, se você é padre, seja criativo nas penitências. Não dê penitência absurda, mas dê penitência que a pessoa possa fazer, que ela possa reparar, que seja também um ato concreto na vida dela, que seja pedagógico, tá bom? Então, eu fiz esse primeiro vídeo, estou pensando em fazer um segundo, o que não fazer na confissão número 2. Essas 7 coisas, não faça na penitência. Não fique com vergonha, não conte a vida dos outros, não confesse de novo os seus pecados, não esconda os seus pecados, não deixe de fazer a penitência e, se você for padre, dê uma penitência pedagógica para esse fiel, para ele crescer na vida cristã, ok? Se você gostou, dê o seu like, partilhe esse vídeo, coloque seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado, até o próximo vídeo, até a próxima semana.